Queridos irmãos, nós estamos, a partir de hoje, começando uma nova série. Quantos de vocês gostariam de ser felizes? Ninguém? É sério, a pergunta é séria. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que requer resposta. Vou perguntar mais uma vez. Quantos de vocês gostariam de ser felizes? Aleluia! Então tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Então a proposta desta nova série, o tema da série, deixa eu falar o tema para vocês, conselhos para uma vida feliz. Esse é um tema da série que a gente vai começar a estudar a partir de então, das quartas vivas. Conselhos sábios para uma vida feliz, baseado no livro de Provérbios. Então, você, a partir de hoje, vai começar a ler o livro de Provérbios e vai começar a estudar conosco o livro de Provérbios. O tema da noite é tema a Deus. A primeira coisa, se eu desejo ser feliz, é temer a Deus. E a gente vai falar exatamente sobre este assunto nesta noite, baseado no texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Apenas esse versículo é o versículo-chave para o nosso estudo dessa noite. E eu gostaria de, por gentileza, que você abrisse já sua Bíblia nesse texto. Eu tenho ele impresso aqui, para ficar mais fácil para mim. E a gente vai ler esse texto, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Repetindo, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, em algumas traduções, vem a palavra insensatos, tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar? Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que nos deste, um dia de lutas, mais um dia de vitórias, porque o Senhor esteve com cada um de nós. Obrigado porque o teu Santo Espírito nos conduziu este tempo à tua casa, para ouvirmos mais uma vez a voz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra, mas no poder do teu Santo Espírito, porque o teu Santo Espírito, segundo a tua palavra, é Ele e somente Ele que nos conduz às verdades de Deus. E nós desejamos de todo o nosso coração sermos conduzidos, ó Deus, à tua verdade. Pelo poder do teu Santo Espírito, fala conosco, fala ao nosso coração e nos prepara, ó Deus, para este momento de reflexão na tua palavra. É a oração que nós fazemos a ti, agradecidos, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje eu tenho 2 desafios pela frente. O primeiro desafio que eu tenho é fazer uma introdução sobre o livro de Provérbios, sobre este livro, que é conhecido também como livro da sabedoria. Eu tenho, em primeiro lugar, esse desafio. E eu vou fazer essa introdução no livro de Provérbios, baseado neste livro aqui. Eu estou tendo uma oportunidade de indicar um bom livro para vocês. É o livro do André Coelho. É um livro prefaciado pelo pastor Russell Shedd, Redescobrindo Sua Bíblia. É um livro muito bom. Eu recomendo não somente para pastores, seminaristas, mas para você que é membro e que gostaria de conhecer um pouquinho mais, ter um panorama a respeito de cada livro da Bíblia, de uma maneira clara, sucinta e bastante compreensiva. Esse livro ele foi publicado pela editora Geográfica, e é um livro, pelo livro, é um livro barato. Ele está na média aí de uns R$40, e se você der sorte, se você encontrar de fato uma Black Friday autêntica, você vai pagar abaixo de R$40, tá bom? Então, um bom livro, André Coelho,
Redescobrindo Sua Bíblia, e é baseado naquilo que escreveu o André Coelho, que eu quero falar nesse primeiro momento para vocês, tá bom? Essa introdução a respeito do livro de Provérbios. Então, vamos lá. O autor principal do livro de Provérbios é Salomão. Esse é o autor principal. A gente encontra aí os provérbios de Lemuel também, o rei Lemuel. E nós encontramos também no livro de Provérbios palavras de Agur. A palavra-chave desse livro, como eu já falei para vocês, é sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia, quer conhecer um pouquinho mais a respeito da sabedoria? Então, nós encontramos essa palavra-chave, uma palavra que norteia todo o livro de Provérbios. O tema do livro de Provérbios é a sabedoria divina aplicada às mais diversas áreas da vida humana. Qualquer área da tua vida que você, porventura, tenha dificuldades, queira conhecer como proceder, como agir, o livro de Provérbios é um livro indicado para você. O versículo-chave é justamente esse versículo que o pastor Alex separou como base desse tema que é o temor do Senhor, que é temer a Deus. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 7, o versículo 7 do capítulo 1 é o versículo-chave de todo o livro, que diz assim, mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós temos outro versículo, outra referência aí, que está no capítulo 3, versículo 13 a 18, que diz assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela, a sabedoria. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são paz. É árvore de vida para os que alcançam tal sabedoria, e felizes são todos os que a retêm. Um resumo bonito, um resumo consistente a respeito do livro de Provérbios, em poucas palavras aqui. O livro de Provérbios, queridos, é o principal livro de sabedoria do Antigo Testamento. Nela temos descrita a verdadeira sabedoria prática em todas as áreas da vida, modelando o caráter do homem e regulando especialmente o seu relacionamento com o próximo, uns com os outros, e o seu relacionamento com Deus. Diferentemente da sabedoria grega, que era uma sabedoria mais especulativa e antropocêntrica, uma sabedoria de investigação, mas uma sabedoria baseada no próprio ser humano, a sabedoria do livro de Provérbios é uma sabedoria hebraica e ela é objetiva, é um absoluto, e além disso é uma sabedoria teocêntrica, ou seja, a origem, a fonte da sabedoria que nós encontramos em Provérbios está no próprio Deus e não no homem, como a sabedoria grega. A palavra provérbios tem um sentido de parábola ou analogia, sendo sempre breve, marcante e de fácil memorização. Cada provérbio transmite uma lição de vida ou uma verdade, moral ou objetiva, utilizando paralelismos na forma de ênfase ou contraste. Da mesma forma como Deus estabeleceu leis físicas no universo que valem para toda a criação, Ele também estabeleceu leis morais que são universais. Assim, todas as civilizações e culturas do mundo têm os seus provérbios, que são uma forma prática de coletar e resumir a sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Os provérbios são, portanto, a gente precisa entender lições curtas tiradas de longas experiências. O que são provérbios? São lições curtas, mas que são tiradas de longas experiências da vida
dos seres humanos. Porém, o livro de Provérbios é mais do que uma coleção de máximas e princípios humanos. No domingo passado, pregando aqui na Escola de Paz, eu falei que alguns dos provérbios faziam parte da cultura popular. E por refletir, na verdade, princípios divinos, esses provérbios foram canonizados. Então, não é somente uma coleção de máximas e princípios humanos, pois nele encontramos a própria sabedoria celestial aplicadas às questões cotidianas da vida. William Arnaud disse que provérbios são as leis dos céus para a vida na terra. Ou seja, é como um manual do fabricante, contendo as instruções do Criador para que o ser humano viva uma vida feliz, e uma vida não somente feliz, mas uma vida bem-sucedida. Todo o livro da Bíblia tem um propósito. O livro de Provérbios tem um propósito também. Este livro é uma compilação de provérbios de vários autores e épocas, mas principalmente de Salomão. Salomão é o autor maior do livro de Provérbios. Nós encontramos isso no capítulo 1, versículo 1. Ele foi o mais sábio de todos os homens. 1 de Reis, capítulo 4, versículo 31, vai fazer essa afirmação a respeito de Salomão. E vai dizer que Salomão compôs 3.000 provérbios. Em 1 de Reis, capítulo 4, versículo 32, encontramos lá essa verdade. Então, a extraordinária experiência, sabedoria e realizações intelectuais foram uma maravilha da época. Dos confins do mundo, reis vinham ouvi-lo. Ouvir quem? Salomão, 1 de Reis, capítulo 4, versículo 34. Dentre suas muitas habilidades, podemos citar. Olha que fantástico a respeito da sabedoria desse homem e da capacidade desse homem. Salomão era naturalista, Salomão era botânico, Salomão era zoologista, Salomão era cientista, administrador, comerciante, arquiteto, construtor, poeta, compositor e filósofo. Que homem completo, pastor. Que homem completo. O livro de Provérbios segue o livro de Salmos. Davi foi o principal autor do livro de Salmos e Salomão, seu filho, do livro de Provérbios. Isto nos diz que, assim como Davi é pai de Salomão, assim também a espiritualidade é o pai ou a fonte do correto proceder. Salmos fala de adoração, Provérbios de conduta. Salmos sobe até os céus, Provérbios desce até a terra. Em Salmos, o cristão está de joelhos, orando. Em Provérbios, de pé, trilhando a vida cristã. Os salmos são para a vida espiritual, os provérbios para a vida cotidiana. Os salmos são para o lugar secreto de oração, os provérbios para a vida pública. Podemos assim ver o perfeito equilíbrio da palavra de Deus, pois nela encontramos orientações, tanto para a nossa vida espiritual, e aqui eu fiz um grifo, esse espiritual como aquela coisa transcendente, quanto para a nossa vida natural, porque a nossa vida natural e a nossa vida prática, ela reflete, de fato, a nossa espiritualidade, tá bom, gente? Então, eu fiz esses dois grifos aqui dentro desse comentário, dentro dessas informações aqui do autor André Coelho. Mas, infelizmente, algumas pessoas são tão espirituais, ou seja, tão transcendentes, que deixam de ser práticas, ou seja, imanentes. E outras são tão práticas ou imanentes que não conseguem ser espirituais, transcendentes. Contudo, essas duas coisas precisam caminhar juntas, pois a verdadeira espiritualidade não é alguma coisa mística e desconectada da realidade, mas intensamente prática e objetiva. O propósito do livro é expresso claramente nos versículos iniciais, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Ele foi escrito para ensinar a se comportar corretamente, a ser justo, honesto, e também para dar prudência aos inexperientes e conhecimento, juízo aos jovens, sempre com vistas ao quê? A uma vida feliz, a uma vida próspera e a uma vida longa.
E o ponto de partida de tudo isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Este é o provérbio dos provérbios. É o fundamento de todos os demais provérbios deste livro. Este princípio divide os homens em duas classes, os sábios e os tolos. Os sábios ouvem e obedecem às palavras de Deus, e por isso vivem uma vida abençoada, vivem uma vida próspera, vivem uma vida feliz. Mas os tolos, o que é que eles fazem diante do conselho de Deus? Eles se afastam do conselho de Deus. Eles ignoram o conselho de Deus e, portanto, desperdiçam a sua vida no pecado. Logo, a verdadeira sabedoria está alicerçada. Ela é construída e tem sua essência sobre esse tipo de atitude para com Deus, no temor do Senhor. E é por isso que diversas vezes, irmãos, temos este princípio repetido no livro de Provérbios, o temor do Senhor. O temor do Senhor não significa medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que o amor lança fora todo medo. Mas o temor significa dizer um respeito profundo. É um receio genuíno de o filho entristecer ou envergonhar o seu pai amado, o seu pai celestial. Em outras palavras, de acordo com as Escrituras, a verdadeira sabedoria não é somente a prática de ensinamentos inteligentes, de pessoas sábias, mas um conhecimento e um relacionamento pessoal com Deus. E eu diria um relacionamento correto com Deus. Na verdade, Provérbios nos diz que a sabedoria é uma pessoa. Se você olhar direitinho o capítulo 8 do livro de Provérbios, você vai entender perfeitamente que ali está se falando de uma pessoa. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai nos revelar essa pessoa, que é Cristo Jesus. A primeira parte do livro é a introdução, capítulo 1 até o capítulo 9. Nestes capítulos, nós vemos a sabedoria chamando as pessoas para ouvir as suas palavras. Capítulo 1, versículo 20 a 33. Nessa parte inicial, a violência e a imoralidade sexual são fortemente condenadas, pois elas são o oposto da verdadeira sabedoria e do temor a Deus. Ambas levam à morte prematura e os jovens são especialmente suscetíveis a estas duas tentações. A segunda parte do livro é a parte principal do livro de Provérbios. Compreende os capítulos 10 até o capítulo 24. São 375 provérbios de Salomão que nós encontramos nestes capítulos, na segunda parte do livro. Em Provérbios capítulo 9, no versículo 1, vemos a sabedoria construindo uma casa com 7 colunas. Você já leu isso no livro de Provérbios? Então está lá, capítulo 9, versículo 1. Esta casa, na verdade, é a nossa vida, e as 7 colunas são os 7 aspectos do caráter de Cristo que Deus deseja edificar em cada uma de nossas vidas. Portanto, todos os provérbios desta parte podem ser agrupados em pelo menos 7 categorias principais. Quais são elas? Justiça, diligência, amor, humildade, bondade, verdade e disciplina ou o domínio próprio, que é a própria disciplina. A terceira parte do livro de Provérbios é a parte final que compreende os capítulos, dos capítulos 25 até o capítulo 31 do livro. Nela nós encontramos alguns provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias e também alguns provérbios de outros sábios. Esta parte é um pouco diferente das demais, sendo mais vívida, mais ilustrativa e mais poética. Aqui nessa parte, a sabedoria transborda e embeleza, nesta parte, aos mesmos princípios que nós podemos ver nas duas partes anteriores. Divisões do livro de Provérbios, primeira parte, capítulo 1 até o versículo 9, a sabedoria
chama, são conselhos para os jovens. A segunda parte do livro, dos capítulos 10 até o capítulo 24, a sabedoria edifica, conselhos para os adultos. E na terceira parte, capítulos 25 até o capítulo 31, a sabedoria, ela embeleza, que são conselhos para os reis e para os governantes. Ufa, acabou, pastor. Isso aqui é um resumo do livro de Provérbios, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque enquanto os pastores estiverem pregando aqui durante essas quartas-feiras, com toda certeza vocês estarão tendo um pano de fundo aí, para que vocês compreendam melhor cada exposição. O nosso tema, como eu falei, é tema ao Senhor, né? Um trocadilho aí, tema ao Senhor, que vai falar a respeito do temor que nós devemos ter a Deus. A expressão temor do Senhor, quando nós estudamos a Bíblia e prestamos atenção no estudo que fazemos de toda a Escritura Sagrada, quem está lendo a Bíblia aqui, toda, durante o ano, vai perceber que a palavra temor aparece muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento consta, essa palavra é uma palavra no hebraico chamada ira. No Novo Testamento é phobos, de fobia, e significa medo e temor. Phobos tem esse significado, tanto medo, que dentro de um contexto bíblico não é esse o sentido que você tem que ter com relação a Deus. O sentido é, como eu já falei, é de reverência, é de respeito, é de acolher os princípios da palavra de Deus e não ter medo do inferno, ter medo daquilo que Deus vai fazer quando você peca. Se você ama Deus, você não precisa ter esse temor, ok? Então, ela pode ter essa palavra no grego, ela pode ter esse sentido negativo ou esse sentido positivo. Negativo, onde o medo diante do pecado e da perdição encontra saída na figura de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o pecado, né, é condenado e executado por Deus e está debaixo da ira de Deus. No Antigo Testamento, talvez não haja melhor exemplo do lado prático dessa questão do temor do que uma vida santa e bem-sucedida, do que os exemplos que nós podemos ver aqui, exatamente, no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, resume o tema de toda a obra do livro. E a expressão, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. Segundo a maioria dos estudiosos, maioria dos teólogos, essa palavra temor do Senhor é encontrada pelo menos 13 vezes no livro de Provérbios. Esta mesma expressão, o temor do Senhor, ela encontra-se em vários livros da Bíblia, como eu já falei. Salmo 111, versículo 10, saindo um pouco do contexto de Provérbios, a gente vai ver essa palavra. E significa dizer o quê, pastor? Como nós encontramos em toda a Bíblia, e principalmente lá no Antigo Testamento, lá na Antiguidade, vocês se lembram que quando Deus resgata o seu povo da escravidão do Egito, lá em Deuteronômio, Deus vai pedir que o povo faça o quê? Tema ao Senhor e obedeça a sua palavra. Nós encontramos isso. E quando nós encontramos muitas vezes, repetidas vezes, essa palavra desde lá na Antiguidade, isso significa dizer que essa era uma palavra usada muitas vezes naquele tempo e em muitos lugares. O temor do Senhor, que é a maneira bíblica hebraica original de se referir à plena, alegre e amorosa submissão do ser humano ao seu Criador e Pai, a Deus Yahvé, a quem, como nós, como súditos celestes, amados, devemos honra e cuja palavra deve haver no nosso coração o prazer em obedecer a essa palavra. É esse o tipo de temor que Provérbios está trazendo para nós. Não é aquele medo desesperador de Deus. Eu sei que muitos de nós crescemos, né, com esse medo de Deus, esse temor que é fobia.
Por quê? Porque menino, para de fazer isso, porque o Papai do Céu vai castigar. Então, a criança, desde pequeno, tem um temor diferente daquele que é exigido e que é pedido por Deus para o homem, especialmente para os seus filhos. Então, isso é temor, mas em contraposição, quando nós olhamos esse texto, a gente vê a figura do insensato. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, como versículo-chave, vai dizer que o insensato faz o quê? Ele despreza. E o que é o insensato, segundo a Bíblia? É uma expressão cujo sentido mais amplo e dramático refere-se ao louco. E esse louco que a Bíblia fala não é exatamente aquele louco, aquele doente mental, aquele que joga pedras, aquele que não sabe o que faz, aquele que rasga dinheiro, mas especialmente aquela pessoa que ela é tola. E o que é a pessoa tola? É aquela pessoa que diante da verdade, é aquela pessoa que diante, amados, da palavra de Deus, ela prefere a mentira e essa pessoa prefere a morte. Então, quando a Bíblia fala a respeito do insensato que despreza, o tolo que despreza, na verdade, a Bíblia está falando do quê? De pessoas que, ao mesmo tempo, elas são mentalmente ingênuas e moralmente irresponsáveis. Aquelas pessoas que não estão olhando para aquilo que Deus acha, para aquilo que Deus pensa, mas elas estão olhando simplesmente para o desejo do seu coração e aquilo que torna a sua vida mais prazerosa e agradável. E é isso que eu vou fazer, ainda que contrarie a vontade de Deus. Esse é o tolo e esse é o insensato, segundo a Bíblia. Então, resumindo, a sabedoria não é adquirida por meio de uma fórmula mecânica. Quando a gente examina um texto como esse, especialmente o contexto do livro de Provérbios, a gente percebe que essa sabedoria ela é baseada num relacionamento amoroso, num relacionamento feliz, num relacionamento saudável, num relacionamento correto com esse Deus. É à medida que nos relacionamos dessa forma amorosa, atentando àquilo que Deus está falando na sua palavra e colocando esses ensinamentos em prática, não simplesmente por um legalismo religioso, mas por um prazer em obedecer a palavra de Deus, entendendo que a palavra, ela conduz à felicidade e à vida. É a partir desse relacionamento que nós adquirimos sabedoria. Então, quando a gente olha para aquelas pessoas de cãs brancas na igreja, que tem uma longa estrada aí caminhando com Cristo Jesus, a gente vê muita sabedoria na vida dessas pessoas. Mas por que a gente vê muita sabedoria na vida dessas pessoas? Não simplesmente porque elas adquiriram ao longo do tempo, conversando com outras pessoas, mas certamente porque essas pessoas têm andado com Cristo Jesus, essas pessoas têm se relacionado com Deus, e Deus é a fonte de toda a sabedoria. Quando eu estava elaborando essa reflexão sobre o temor do Senhor, eu fiquei pensando, será que é possível, um crente perder o temor do Senhor? Será que é possível um cristão, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo a vontade de Deus, sabendo que Deus é a fonte de todas as bênçãos, Deus é perfeito, Tiago afirma que nele não há sombra de variação, ou seja, um Deus perfeito. Será que é possível um cristão, ele perder esse temor? Será que é possível um cristão contemplar o destemor na sua vida? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que é possível o cristão perder o temor do Senhor? É possível, sim. E se você me perguntar o exemplo na Bíblia de uma pessoa que perdeu o temor do Senhor, eu posso citar o próprio Davi, muito conhecido por todos nós, que é o nome do meu filho. Então, Davi, uma ocasião na vida dele, ele perdeu o temor do Senhor. Ele adulterou, ele cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus.
ele foi um homicida, né? Ele colocou o marido de Batseba, Urias, na frente da batalha e mandou o exército recuar para que aquele homem fosse morto. Isso significa dizer que foi uma pessoa que, embora era uma pessoa segundo o coração de Deus, olha que coisa, mas num determinado momento da sua vida, ele perde o temor a Deus. E aí, os desdobramentos, por conta dessa falta de temor de Davi, foi muito grande. As consequências que houve na família de Davi, para a nação de Israel, foram consequências gravíssimas, muitos prejuízos, principalmente na família de Davi. Então, se você me perguntar, é possível? É possível sim, pastor. É possível que, quem sabe, você que esteja me ouvindo nessa noite, por algum momento da tua vida, você também já perdeu o temor do Senhor. E aí eu fiquei pensando, quais são os passos? Será que a Bíblia nos mostra algum texto que nos leva a perder esse temor ao Senhor? E eu fiquei pensando, porque provérbios, né, são conselhos para uma vida feliz. E o livro de Salmos começa, o Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia, vai falar a respeito de quem é o homem bem-aventurado, quem é aquela pessoa que é feliz. E quando eu observo que a pessoa que medita na lei de Deus, dia e noite, que está atento ao conselho de Deus, essa pessoa é uma pessoa que tem o temor do Senhor. Então, é essa pessoa que será uma pessoa feliz. Mas, ao mesmo tempo, o salmista, no Salmo 1, ele vai falar, ele vai nos dar um caminho. Ele vai mostrar passos que levam a uma pessoa perder esse temor do Senhor. E eu elenquei, nesse Salmo, capítulo 1, versículo 1, pelo menos 3 passos que levam uma pessoa a perder o temor do Senhor. O primeiro passo para o destemor, ou a perda do temor ao Senhor, é deixar os conselhos de Deus e seguir os conselhos dos ímpios. Porque o Salmo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, andar segundo o conselho dos ímpios significa dizer, adotar os princípios mundanos e a conduta dos incrédulos. Tem pessoas que têm deixado o conselho de Deus, tem pessoas que têm deixado a palavra de Deus e que têm ouvido pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, pessoas que não têm nenhuma filiação com Deus. Estão seguindo os conselhos da criação dos seus filhos, o conselho do mundo, e não o conselho que a palavra de Deus nos dá. Estão seguindo para os seus negócios os conselhos do mundo, e não como eu devo agir segundo a palavra de Deus nos meus negócios, nos meus relacionamentos, na minha história de vida. Andar segundo o conselho dos ímpios é ser influenciado por ideias pecaminosas e orientado por pessoas que não temem a Deus, cujos conselhos levam ao pecado. Cujos conselhos levam ao pecado. Então, tem muita gente que está vivendo dentro da igreja, está desprezando a palavra, ouvindo o mundo, o que é que o mundo está dizendo, né? E sendo influenciados por esses conceitos do mundo. Por exemplo, o mundo está dizendo assim, olha, se você não é feliz dentro do seu casamento, se divorcie e se case de novo, porque você precisa ser feliz. A Bíblia está dizendo que eu devo lutar pelo meu casamento, porque o casamento, de fato, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, tem gente que está sendo influenciado não pela palavra, mas está sendo influenciado pelo mundo. Esse é o primeiro passo. É alguém que está seguindo o conselho dos ímpios. Então, andar segundo o conselho dos ímpios é trilhar o padrão moral da vida dos incrédulos. Andar segundo o conselho dos ímpios é deixar de consultar o Deus vivo, através da sua palavra, para consultar o homem, e muitas vezes, um homem morto. Andar segundo o conselho dos ímpios, amados, é andar
na direção do curso deste mundo. E é interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro passo que leva uma pessoa a perder o temor do Senhor, primeiro passo que leva uma pessoa a se afastar de Deus, é deixar de ouvir Deus e ouvir o conselho de ímpios. Irmãos, e a gente tem ímpio em todo e quanto que é lugar. Pessoas que não têm o temor de Deus. A gente tem pessoas assim lá dentro do trabalho. A gente tem pessoas assim lá dentro da família. A gente tem amigos assim, a gente tem colegas assim. E muitas vezes, talvez você vai se horrorizar, muitas vezes a gente tem conselho de ímpios dentro da própria comunidade cristã. Silêncio no auditório. Segundo passo que leva uma pessoa a perder o temor do Senhor. O segundo passo para o destemor é se deter no caminho dos pecadores. Quer dizer, a pessoa ela já ouviu o conselho de ímpios, mas agora ela dá uma parada. E é exatamente isso que significa. Se deter no caminho dos pecadores é parar, é demorar naquela prática, naquela situação. Se deter no caminho dos pecadores é fazer do pecado uma prática comum, algo comum. Se deter no caminho dos pecadores é se envolver com os prazeres e negócios ilícitos dessa vida. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja, mas os seus negócios são negócios horrorosos. Não agem com justiça. Estão sempre dando um jeitinho para ganhar dinheiro. Se deter no caminho dos pecadores é imitar ou voltar às práticas carnais. Aquilo que você vivia no passado. No passado a gente roubava. No passado a gente fornicava. No passado a gente adulterava. No passado a gente tinha prazer de sentar numa roda, tomar todas e falar mal da vida alheia. No passado, a Bíblia diz que a gente andava segundo o curso da potestade do ar. Se você não crê em mim, creia na Bíblia. Porque a Bíblia vai falar que as tuas atitudes, as minhas atitudes antes de Cristo, eram conduzidas por demônios, por potestades. A gente tinha uma vida horrorosa, amados. E tem muitas pessoas que se dizem cristãs, elas não somente estão ouvindo o conselho de pessoas ímpias, mas elas estão se detendo no caminho dos pecadores, ou seja, voltando às velhas práticas do passado. E quando a pessoa está vivendo assim, ela está na trilha da falta de temor a Deus. Mas aí talvez você fale assim, olha, mas pastor, a gente não pode se relacionar com pessoas pecadoras. Jesus Cristo, ele se relacionou com homens que eram ladrões, eram cobradores de impostos, roubavam, com prostitutas, com criminosos, com gente da pesada. Como é que a gente vai influenciar essas pessoas se a gente se isolar dessas pessoas? É uma boa pergunta, mas se deter, preste atenção, se deter no caminho dos pecadores, não é simplesmente você ter convívio com essas pessoas. Você pode até cruzar caminho de pecadores. E quando a gente cruza caminho de pecadores? Quando a gente comete pecado. Mas o cristão, que ele comete pecado e ele se arrepende. Ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ministério do Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Agora, permanecer no pecado, permanecer caído, isso é se deter. E, infelizmente, tem gente que está comungando com Cristo na igreja, mas, ao mesmo tempo, está vivendo uma vida dupla. Está se detendo no pecado. Não abandona o pecado. Falar, Deus perdoa, eu não consigo. Mas sabe o que é interessante, amados? Que a pessoa que é convertida, genuinamente um discípulo de Cristo Jesus, ela ouve a voz de Jesus. Às vezes a gente fala crentes carnais, mas a Bíblia não usa esses termos crentes carnais. A Bíblia fala sobre carnais. A Bíblia está falando de uma pessoa que não teve experiência genuína com Cristo, de novo nascimento. E é interessante que Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus está dizendo que as ovelhas dele dão ouvidos à sua voz. E aí vem o terceiro passo, quando eu olho para o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, para o destemor. E o terceiro passo para o destemor é se assentar na roda dos escarnecedores. Alguém que ouviu o conselho, alguém que está na prática, mas alguém agora que se assenta à roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores é ter comunhão com pessoas que não compartilham da nossa fé. Se assentar na roda dos escarnecedores é a ideia de companhia e bate-papo descontraído com gente que escarnece de Deus. Se assentar na roda dos escarnecedores é reunir-se gostosamente e sem nenhum tipo de desconforto com quem debocha de Deus. Se assentar na roda dos escarnecedores é compactuar com gente que zomba e brinca com Deus. Irmãos, o justo pode cumprimentar o ímpio? Pode. Pode conversar com o ímpio? Pode. Pode ter um relacionamento com o ímpio? Pode. Mas o que o justo não pode é compactuar com os mesmos ideais, com os mesmos princípios, com os mesmos valores. Quantas vezes a gente vê gente brincando e zombando de Deus? Você se sente bem num lugar desse? Eu peço licença e levanto. Mas tem gente que fica. E tem gente que aproveita e vai aquecendo o comentário. É estranho isso. Então, o primeiro passo, amados, é alguém que anda no conselho. Segundo, alguém que se detém no conselho. Terceiro, alguém que não basta se deter, mas alguém que se assenta, se junta àquelas pessoas, aqueles escarnecedores. Eu conheci muitas pessoas que eram tementes a Deus, mas perderam o temor do Senhor, e a exemplo dos ímpios, essas pessoas acabaram em ruína. Eu conheci uma determinada ocasião um jovem que se dizia cristão e membro de uma igreja. Ele era um músico profissional, tocava, que era uma beleza, numa banda de sucesso. Esse jovem, um dia, ele começou a andar segundo o conselho dos ímpios. A vida dele não era mais pautada pela palavra de Deus, mas era pelo meio que ele andava. E o meio que ele andava era o ambiente que o influenciava. Tempos depois, esse mesmo jovem já estava vivendo nas mesmas práticas dos pecadores. Ele já estava envolvido com bebedeiras, ele já estava envolvido com fornicação, ele já estava envolvido com pecado e se detendo no caminho dos pecadores. Um dia, esse jovem acabou morrendo num trágico acidente. E sabe que curioso? Naquele funeral, eu soube que ele estava fazendo piadas e zombando de Deus. Alguém que um dia ouviu o conselho dos ímpios,
alguém que um dia se deteve no caminho dos pecadores e alguém que um dia se assentou à roda dos escarnecedores. E, infelizmente, aquele jovem acabou em ruína. Eu separei aqui 3 exemplos na Bíblia de temor a Deus. Noé era um homem temente a Deus. De onde é que Noé conseguiu reunir forças para construir um gigantesco cargueiro numa região seca e em meio à zombaria do mundo? É interessante quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai dizer que Noé construiu a sua arca pela fé e movido por santo temor. Todos nós conhecemos um pouquinho a respeito da história de José do Egito. Vocês sabem que José do Egito, ele foi levado do mercado de escravos à casa de um homem chamado Potifar, um dos mais importantes funcionários de Faraó. José vivia em veneração diante de Deus e Deus o abençoou o seu procedimento. Não devemos achar, porém, que por isso ele não tivesse as necessidades emocionais masculinas típicas da sua idade. Além disso, por ter boa aparência, a mulher de Potifar lançou o olhar sobre ele. Certo dia ela o convidou explicitamente para que ele dormisse com ela. A tentação não estava mais na telinha ou no telão. A tentação de José, ela era palpável diante dele. E com que justificativa José rejeitou a mulher de Potifar, que não o convidou apenas uma vez, mas, segundo a Bíblia, diariamente. Ele a rejeitou com as palavras: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, versículo 9, parte C. José tratou a situação a partir da sua posição de relacionamento com Deus. Ele considerou que sair da linha seria, primeiramente, um murro no rosto de Deus. O seu temor a Deus o ajudou a vencer. Dessa maneira, José honrou a Deus, foi honrado por Deus e salvou seu povo na crise de fome. A Bíblia ensina: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura e é refúgio para os seus filhos, conforme Provérbios capítulo 14, versículo 26. Um terceiro exemplo que eu trago para vocês é a igreja primitiva. A atmosfera das primeiras igrejas cristãs estava impregnada pela vida no temor do Senhor. A bênção resultante foi a paz, a força e o crescimento. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor ao Senhor, conforme Atos, capítulo 9, versículo 31. Acrescento mais uma passagem de Provérbios: a recompensa da humildade do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida, conforme Provérbios, capítulo 22, versículo 4. O temor a Deus está diretamente ligado à bênção. Irmãos, quando nós, como igreja, como corpo de Cristo, andamos uma vida de santo temor a Deus, não tem como não sermos abençoados. Recentemente cantamos aqui com o Guilherme Kerr, e ele trouxe uma canção antiga dizendo que Deus não negará bem algum àqueles que andam corretamente. Então, vale a pena temer a Deus. Quando uma igreja teme a Deus, essa igreja cresce, essa igreja se fortalece, essa igreja é abençoada. Mas, amados, qual tem sido a marca da igreja de Cristo nesses últimos dias? Ei, pastor, você pôs uma interrogação gigantesca na minha cabeça. Porque a gente vê tanta coisa horrorosa
acontecendo nos meios cristãos. A gente vê, amados, tanta falta de temor na vida de pessoas que estão dentro de nossas comunidades. Quantas pessoas estão se reunindo, quem sabe, para difamar, falar mal de liderança, falar mal de pastores, falar mal de suas autoridades, falar mal do comportamento do irmão, falar mal da maneira de se portar do outro. Quantas coisas têm acontecido que mostram a falta de temor. Eu vejo dentro das nossas próprias casas, como nós temos tratado um ao outro. A ausência de temor a Deus tem trazido desconfortos tremendos dentro da nossa própria família e reflete a maneira como eu me relaciono com o outro, a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos, a maneira como eu me relaciono com os pastores, a maneira como eu me relaciono com os meus filhos, a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, a maneira como eu me relaciono com os meus familiares, reflete temor ou destemor a Deus. Eu vejo os filhos hoje querem falar com os pais de igual para igual. Isso reflete o quê? A ausência de temor ao Senhor, e são filhos criados dentro das igrejas. Eu vejo como muitas vezes um cônjuge se refere ao outro sem respeito. Isso reflete a ausência de temor no coração. Como nós temos lidado, irmãos, com os nossos negócios. Sabe, a nossa fala, a nossa linguagem. Irmãos, é impressionante, mas nos dias atuais a gente vê crentes que se dizem crentes com palavrões. Está conversando com o pastor dentro de um gabinete sobre problemas que aquela pessoa está passando, e você vê que a razão pela qual essas pessoas estão enfrentando problemas em sua vida reflete a ausência de temor do Senhor. Às vezes eu falo para Deus, eu acho que eu estou numa geração errada. Eu acho que o Senhor me colocou numa geração errada, porque não foi dessa maneira que eu aprendi que crente se comportava, que crente vivia, que crente agia. Irmãos, a gente está vivendo uma geração, eu estou falando a respeito de igreja, eu estou falando a respeito de cristãos. E se a gente olhar para o mundo, a coisa fica horrorosa. Está um horror. Quando uma pessoa se une a uma pessoa do mesmo sexo e diz que é um casal, essa pessoa está zombando de Deus. Está zombando de Deus. Está agindo com impiedade. Está agindo de maneira pecaminosa. Quando alguém se levanta dentro de um contexto cristão para falar a respeito de uma autoridade que anda de acordo com a vontade de Deus, está zombando de Deus. Está faltando temor, amados. Quando governos que deveriam cuidar do povo, cuidar da população, respeitar um documento, uma constituição, e não respeita, está faltando temor. Quando uma lava-jato em pleno andamento está acontecendo, investigações sendo realizadas, e mesmo assim, gente roubando e continua roubando, está faltando temor. Quando uma emissora propõe programas para destruir as famílias, os casamentos, os filhos, está faltando temor. Irmãos, a gente está vivendo num mundo que está faltando temor. Então, igreja, nós precisamos resgatar esse temor do Senhor, porque é com o nosso temor a Deus que a gente vai enfrentar esse mundo que está nos devorando e, quem sabe, influenciando a igreja nesse tempo.
Esses 3 exemplos de temor a Deus, Noé, José do Egito e a igreja primitiva, eu trouxe a partir de algo escrito pela Chamada da Meia-Noite. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de temor, a partir daquilo que eles escreveram. Irmãos, como eu falei, tem muitos provérbios que vai falar a respeito de temor, mas eu separei 7. Por que 7, pastor? Porque 7 é o número da perfeição. Então foi por isso que eu separei 7 aqui para vocês. E eu vou citar para vocês. O que nós já vimos, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se você quiser ser uma pessoa sábia, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus, temer o Senhor, e andar de acordo com a vontade de Deus. Segundo, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbios capítulo 8, versículo 13. É aborrecer, abominar o pecado. Nós precisamos ter essa disposição na nossa vida e no nosso coração. Terceiro provérbio, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Irmãos, quantas pessoas eu conheci na minha vida precocemente, porque foram pessoas que deliberadamente disseram assim, olha, eu faço o que eu quero e Deus não manda na minha vida. Quarto, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Alguém que teme a Deus está abençoando a sua descendência, amados. O livro de Salmos vai dizer isso. Eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você teme a Deus, Deus cuida da tua descendência e você protege a sua descendência. Quinto provérbio, o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 27. Sexto, melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Quando você teme a Deus, quando você anda com Deus, você conhece a Deus e sabe que Ele não vai te desamparar. Você não precisa ficar desesperado. É por isso que esse provérbio diz que melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, porque grande tesouro, onde há inquietação de alma. E sétimo e último provérbio da noite, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Está falando a respeito do sacrifício de Cristo. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Irmãos, eu quero encerrar bem abruptamente. Descer a aeronave de uma vez com vocês. Desde o início da sua criação, Deus, que é o supremo criador, amados, convida homens e mulheres a ter o temor do Senhor. Quando a gente olha lá para Adão e Eva, quando Adão e Eva pecam, eles perderam o temor do Senhor. É desde o início da criação e durante toda a trajetória, a história da raça humana da terra, existe um Deus convidando homens e mulheres a ter o seu temor no coração. Por quê, pastor? Porque o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que eu tenho ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Provérbios capítulo 19, versículo 23. Amados irmãos, que Deus nos ajude
a considerar a sua palavra e a viver uma vida em santo temor a Deus. E temer a Deus, resumindo, é viver uma relação correta de amor com esse Deus que te ama e que deseja abençoar a sua vida, vivendo quando nós vivemos em santo temor.